Com o passar dos anos, nossa visão diminui e passamos a ter dificuldades em focalizar objetos próximos. Precisamos de luz forte para ler, dirigir, fazer tarefas em casa e na terceira idade, além dessas dificuldades, temos a catarata, doenças de retina e o glaucoma como as principais causas de diminuição da visão. E é sobre esse assunto que o oftalmologista Giovanni Gomes nos fala agora. Vamos, acompanhe a matéria. Meu nome é Giovanni Gomes, sou médico oftalmologista, formado aqui na Universidade Federal do Ceará, com especialização em oftalmologia. Minha subespecialização é cirurgia de catarata, que é a cirurgia que está na minha prática diária. O exame oftalmológico rotineiro, que eu digo rotineiro anual, ele é muito importante no paciente a partir dos 40 anos de idade, principalmente. Por quê? Porque existe uma série de doenças que podem ser prevenidas, e a partir dos 40 anos de idade inicia-se um processo chamado de presbiopia, que é essa dificuldade de enxergar para perto, chamada de presbiopia. Então esse é o primeiro sinal de envelhecimento do cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, que é responsável pela focalização de perto. Essa lente, com envelhecimento, ela vai culminar o envelhecimento máximo dela com a catarata, que é a doença em que você precisa remover essa lente natural e substituir por uma lente artificial. Então a presbiopia, chamada também de vista cansada, já inicia-se a partir dos 40 e poucos anos. Então é uma doença muito comum. A catarata, uma doença também assim, muito importante na terceira idade, ela começa geralmente a partir dos 55 anos de idade, na maioria das pessoas. Mas eu sempre costumo dizer que a catarata é como um cabelo branco, assim, fazendo uma analogia. Ela pode aparecer em qualquer idade, a partir dos 40 anos, e ela pode também aparecer aos 80 anos. Mas o importante é saber que todos nós um dia teremos catarata, porque a catarata nada mais é do que o envelhecimento do cristalino. Essa lente natural que começa a perder a sua função aos 40 anos de idade. E aos 55 anos de idade, ela começa a perder a sua transparência. Vai ficando amarelada e essa perda de transparência repercute na visão borrada. Inclusive o nome catarata, ela faz alusão à visão que você tem através de uma queda d'água. Então por isso que o nome é catarata. Então, é uma doença também muito importante, que se hoje você não existe mais essa história de você esperar a catarata amadurecer. A catarata ela tem que ser tratada precocemente, contanto, obviamente, que você já tenha uma baixa de visão, e o cristalino esteja com catarata. Então, antigamente tinha-se essa coisa de esperar a catarata amadurecer para poder operar. Hoje não. Hoje, devido ao sucesso da cirurgia, a cirurgia ser uma cirurgia rápida e com grande sucesso pós-operatório, então hoje você opera cataratas iniciais, porque você dá melhor qualidade de vida. Hoje você implanta lentes que você permite o paciente ficar sem óculos em alguns casos, em determinados casos, não é em todos. Então é uma coisa muito importante você fazer esse exame anual, depois dos 40 anos. A catarata, ela é uma doença que, como eu já disse, ela aparece no cristalino. Cristalino é uma lente que fica aqui dentro do olho, por detrás da parte colorida do olho, e como o nome diz, é o cristalino. À medida que passa o tempo, o cristalino ele começa a apresentar essa perda de transparência, que às vezes ela começa de várias formas. Pode começar pela periferia, pode começar pelo centro, e à medida que ela vai avançando, ela vai deixando o cristalino opaco. Então, o sistema de visão
você pode comparar o nosso olho a uma máquina fotográfica, né? Nós precisamos da córnea, que é essa lente aqui que fica aqui na frente, ela precisa estar transparente. O cristalino, ela precisa estar transparente para quê? Para a imagem entrar aqui pela córnea, passar pelo cristalino e ela se revelar, entre aspas, na retina. Então, por exemplo, por que a catarata ela causa a visão embaçada? Porque a imagem que passa por aqui, pela córnea transparente, quando chega aqui o cristalino está opaco, a imagem vai se refletir aqui, então a imagem vai ser revelada borrada. Muitas vezes você tem tudo bem aqui, a córnea, o cristalino está transparente, mas a retina tem uma doença, como por exemplo a degeneração macular. Então é como se as lentes estivessem todas boas, mas o filme está queimado. Então a imagem não vai se revelar. Então a catarata ela consiste na remoção desse cristalino doente, né, que está opaco, por uma lente que ela é implantada, né, no local onde estava o cristalino. Hoje, com o advento das lentes intraoculares, o que é que ocorre? Você corrige, em alguns casos, dependendo da lente que você implanta no olho, você pode botar parte do grau do óculos na lente intraocular. Muitas vezes o paciente fica até sem óculos, né? Numa boa parte dos pacientes, dependendo, obviamente, da lente que é implantada, né? Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia, eu não diria que é uma cirurgia simples, porque não é uma cirurgia de muita complexidade, mas é uma cirurgia rápida, que dura entre 20, 30, 40 minutos. Quanto mais cedo você operar a sua catarata, né? Quando operar a catarata? Quando começa a baixar a visão, é claro. Você não vai operar a catarata sem ter catarata. Então, quando inicia-se a baixa de visão, quando você começa a enxergar borrado, aí o que é que ocorre? Você deve fazer a cirurgia. Aí você diz, e pode esperar? Pode. A catarata, muitas vezes, ela não tem urgência, você pode se programar. Mas você postergar muito a cirurgia, o que é que ocorre? Você vai fazer uma cirurgia um pouco mais complicada, porque a técnica cirúrgica hoje, ela é um sistema de ultrassom. Você faz uma pequena incisão no olho e por esse sistema de ultrassom você suga essa catarata. É uma espécie de uma massa. Então, quanto mais mole estiver a catarata, isto é, quanto mais no início, a cirurgia ela é mais tranquila. Se você vai operar uma catarata dura, esse aparelho ele vai ter que fazer mais ultrassom. Esse ultrassom ele causa um trauma cirúrgico maior. E, obviamente, a cirurgia se torna mais difícil e mais complicada. Então, operar a catarata no início é um grande diferencial. Porque muitas vezes você não quer operar porque você tem algum problema, algum outro problema de saúde. Então, é muito importante as pessoas saberem que qualquer paciente pode ser operado de catarata. Não existe essa história, porque eu sou diabético, não pode operar. Pode. Contanto que a diabetes esteja controlada. Nós não podemos operar um paciente com a glicemia 180, 200, com a glicemia descontrolada, porque o trauma cirúrgico vai piorar a retina, porque as repercussões da diabetes, ela causa na retina. Se você operar o paciente com a glicemia alta, descontrolada, você provavelmente vai ter um problema maior. Agora, o paciente diabético, ele pode e deve ser operado. Agora, tem que controlar a diabetes para poder se submeter ao tratamento cirúrgico. Outra coisa, eu já tenho muita idade. Não quero mais, não quero mais me operar, já estou perto de morrer. Ninguém sabe, né? Muitas vezes você operar logo é um grande diferencial. Porque mesmo que o paciente, né, com uma determinada idade, ele fique prostrado, mas a qualidade de vida dele está enxergando, né, dele está vendo os netos, de estar vendo, né, a família dele está enxergando, isso aí é um grande diferencial, até na qualidade de vida do idoso, né? Então, aquele idoso que não enxerga, a gente se depara até com pacientes que têm Alzheimer, que ao operar de catarata, ele melhora a sua percepção das coisas. Isso, inclusive, já existe estudos científicos comprovando isso. Que a catarata, a baixa de visão, ela piora o Alzheimer, né, que é uma doença também da idade, né, da terceira idade. E ela, obviamente, pelo processo depressivo que a falta da visão dá. Então, a pessoa
né? É comum as pessoas de idade dizer que só reconhece os netos, só reconhece os filhos pela voz. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tirar esse estigma, que porque a pessoa é de idade não pode se operar. Muito pelo contrário, pode. E quanto tempo a pessoa vai viver, a gente não sabe. Às vezes a pessoa de 80 anos vive 10, 15 anos ou mais, né? E às vezes uma pessoa nova, com pouco tempo, morre. Então, o tempo de idade que a pessoa tem, a idade que a pessoa tem, não é um motivo de você excluir a pessoa de enxergar, porque isso é qualidade de vida. Então essa semana, né, na segunda-feira passada, dia 7 de maio, foi o dia do oftalmologista, e eu acho que é um dia importante para saudar a classe médica oftalmológica, né, falar da importância desse exame oftalmológico, aqui que nós já falamos, né, exaustivamente, que falamos bem, né, a importância desse exame oftalmológico, e a importância do profissional médico oftalmologista, né, que ele que é a pessoa indicada para atender o paciente. O oftalmologista, ele é o médico responsável pela sua visão. Ele não deve estar preocupado com a venda de óculos. Ele não deve estar associado à venda de óculos. Eles têm que estar preocupados com o paciente. Quero agradecer ao Dr. Giovanni Gomes por ter nos recebido em seu consultório. Muito obrigada. E se você gostou da matéria, quer sugerir um tema para assistir no programa Novo Tempo, não tem problema. Você pode mandar através de mensagem de texto para o telefone 8587891414.